Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma nova transmissão ao vivo, essa live especial, diretamente pelo Facebook e gravado direto para o YouTube também. Então, se você está me assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está assistindo a gravação, seja tanto pelo Facebook como pelo YouTube, também seja bem-vindo. É um prazer, é uma honra poder estar compartilhando aqui com você um pouquinho da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, da minha prática sobre um tema extremamente importante e interessante, que é a gestão eficaz do tempo, ok? Bom, como eu sempre faço nas transmissões ao vivo, né, nessas lives, eu começo dando as boas-vindas aí para quem está chegando e já tem bastante gente chegando. Eu vou ver se eu consigo acompanhar aqui todo mundo que já entrou na sala, que já está comigo aqui, para poder ir dando aí um feedback para todos vocês, tá bom? Então, deixa eu só fazer um acompanhamento aqui pelo outro monitor. Isso, quem está chegando agora, obrigado pela presença. Vamos ver aqui, Rafaela, Maísa, mais uma vez, obrigado. Ângelo, Vera Lúcia, o pessoal bacana. Miqueias está chegando, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem entrou antes aqui, também já dando alguma. Silvana. Quem mais aqui? Bastante gente aí. Ricardo, sejam todos bem-vindos. Carla, Rafaela, bastante gente. Júlia, oh, que legal, muito bacana. Bastante gente chegando, entrando na sala. Gabriela, muito bom. Paulo, deixa eu ver quem entrou aqui um pouquinho antes, né? Na hora que eu comecei a falar. Lilian, Irene, puxa vida, quanta gente bacana, quanta gente conhecida, quanta gente legal. Espero que essa transmissão de hoje seja bastante interessante aí para todos vocês, que a gente possa compartilhar um pouquinho de experiências, de dicas, né? E a sua participação é importante, lembrando que nos comentários, principalmente aqui no Facebook, para quem estiver ao vivo, que aí eu consigo ir vendo na hora e respondendo algumas das questões. A Meires também, seja bem-vinda. Tem mais gente chegando, dando joinhas, isso é legal, vai ajudando aí a encher a sala aí de mais gente. Quanto mais joinhas vocês dão, mais pessoas ficam sabendo e vão entrando também, vão participando junto com a gente aqui dessa transmissão. Se você está assistindo a gravação, não tem problema, também dá um curtir, que também é legal, a pessoa pode assistir depois, vai ficar gravado tanto no Facebook quanto no YouTube, então é muito legal aí poder participar com você, mesmo que seja depois que você esteja assistindo essa transmissão, tá bom? Então, de qualquer forma, deixa o seu recado, faz a sua pergunta, se der eu respondo algumas delas, vai depender às vezes da complexidade da pergunta, eu consigo responder direto. Se for algo mais elaborado, que requer um pouco mais de explicação, aí não dá para dar uma resposta agora, mas como eu sempre falo nas transmissões, tá chegando mais gente. Sandra, seja bem-vinda, minha amiga. Dayana também, seja bem-vinda. Como eu sempre falo nas transmissões, tem assuntos que é mais focado para o trabalho que eu faço de mentoria, tá? Então, para quem já conhece esse trabalho, eu já falei em várias transmissões, eu tenho feito uma série de divulgações desse trabalho da mentoria, que é uma mentoria que iniciou focado em gestão de lideranças. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que muitas pessoas têm interesse em adquirir mais experiência, mais desenvoltura, não só na questão da liderança. Então eu ampliei o meu projeto de mentoria para outros aspectos também. Um deles é exatamente esse que eu vou falar hoje aqui, que é a questão da gestão do tempo. Então a gestão do tempo também é um assunto importante quando a gente fala nesse projeto de mentoria. Então envolve inteligência emocional, liderança, carreira, oratória. Dentro da necessidade da pessoa, a gente conduz esse trabalho de mentoria para que a pessoa possa ter o seu melhor desenvolvimento, o seu melhor desempenho. Então, se você tiver interesse, quiser conhecer esse trabalho que eu faço, que ele é individual e online,
A primeira sessão ela é bônus, é uma sessão gratuita para conhecer esse trabalho. Então, se você tiver interesse, é só me mandar um e-mail, contato@rogeriomartins.com.br, e aí a gente marca, agenda um dia, o melhor dia e horário para conversar via Skype, é online. Então, assim, em qualquer lugar do Brasil que você tiver, é fácil para a gente poder fazer essa sessão gratuita online do projeto de mentoria. Muito bem, para quem está chegando agora, isso, vai colocando, que nem a Meires colocou, de Santos, quem está onde, de onde que você está, isso é legal para podermos ir dando início a essa transmissão, sabendo de que lugar que vocês estão transmitindo. Tem gente dando joinha, tem gente dando risada, tem gente mandando coração, bacana, isso ajuda. Quanto mais manifestações de vocês, mais pessoas acabam vendo essa transmissão e entram na sala também. Bacana? Então conto com vocês. Para quem está me vendo pela primeira vez, que talvez sejam poucos aqui, acho que a maioria, pelo que eu vi, que eu consegui acompanhar a entrada de várias pessoas, muitas pessoas já me conhecem, mas sempre é bom reforçar algumas informações. Eu sou Rogério Martins, eu sou psicólogo de formação, né, minha graduação, depois aí uma série de especializações na área de comportamento humano, autor deste livro, Reflexões do Mundo Corporativo, é um livro que eu escrevi com diversos assuntos relacionados ao mundo corporativo, inclusive de gestão de tempo. Então tem alguns temas ali, tem alguns textos dentro desse livro, onde eu entro em detalhes em relação à gestão do tempo também. Coisas que não vai dar para falar nessa live, porque é bastante coisa, são vários assuntos. Eu vou focar em alguns aspectos da gestão do tempo aqui nessa transmissão. Até porque não dá para esgotar, é um assunto bem amplo. E aí, como eu falei agora há pouco, às vezes você tem algumas perguntas ou algumas dúvidas muito específicas que fica difícil de responder numa transmissão como essa. Então, para essas situações, tem o livro, tem a mentoria, tem outras atividades que eu faço que dá para a gente ter um foco aí direcionado, tá bom? Tem mais gente chegando, eu vou dar umas boas-vindas geral para todos aí, não dá para ficar nominando, senão a gente não anda, e eu vou falando de gestão de tempo, não é verdade? Então nós temos que gerenciar esse tempo para que ele seja o mais eficaz e produtivo, tá ok? Então quem está chegando depois, quem chegou agora, está assistindo ao vivo, dá um joinha, dá um ok, fala de que cidade que você está. Se você tiver alguma dúvida em relação à gestão do tempo, manda a sua pergunta, escreve nos comentários a sua pergunta. Eu vou acompanhando aqui, eu vou tentando dar uma olhada no que você me manda e desenvolver o meu conteúdo. Bom, para fechar a minha apresentação, eu sou autor também desse DVD, em parceria com o meu colega Jacques Greenberg, nós fizemos esse DVD chamado Líder de Alta Performance, em que a gente tem um foco ali em gestão e liderança e tal. Tem outras coisas que eu não vou tomar muito tempo aqui falando, que você pode acessar o meu site e aí você conhece um pouco mais aí da minha biografia, do que eu já fiz, etc e tal, tá bom? Muito bem, eu vou tirar o óculos para poder enxergar mais próximo aqui, para facilitar a minha conversa com você, tá bom? Muito bem, tem mais gente chegando, sejam todos bem-vindos e vamos lá, vamos começar a falar sobre gestão eficaz do tempo, ok? Um abraço, Daniele de Manaus, que legal, Daniele, bom te ver por aqui também, seja muito bem-vinda. Estamos fisicamente bem distantes, né? Mas com certeza conectados aqui, espero que a gente possa aí ter uma boa relação aí de troca de conhecimentos, informações, esclarecer dúvidas, etc. Tem uma porção de gente entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Muito bem, eu vou falar com você então sobre a gestão eficaz do tempo. E para que essa transmissão fique bacana, para que essa live fique legal, coloca a sua pergunta, coloca a sua dúvida, para eu poder também ir direcionando dentro daquilo que eu preparei para falar com você, mas para dar uma coisa mais personalizada, tá bom? Bom, tem gente falando aí que é de Jundiaí, tem gente de Santos, de Manaus, de Piauí, né? Quem mais? De São Paulo, bacana. E gente chegando na sala, muito bom. Vamos lá. O que a gente está vivendo hoje, que não é de agora, né? A gente está vivendo um mundo mais globalizado, então a gente hoje tem uma percepção do tempo diferente do que se tinha há tempos atrás, né?
A Daniele falando que logo logo estarei em Manaus aí compartilhando esse conhecimento. Com certeza, vai ser um grande prazer voltar a Manaus, uma cidade que eu adoro, um lugar, uma terra abençoada, muito bacana, muito legal. Com certeza aí estamos elaborando uma parceria para fazer vários trabalhos aí nessa região norte do Brasil. Muito bem, ideia de Fortaleza, bacana, bem-vindos. Vai colocando a cidade que você está, a sua dúvida, e a gente vai tocar essa live aí de uma forma bem interativa, tá bom? E manda likes também, curtidas, joinhas, etc. Bom, eu estava dizendo então que a gente está vivendo um mundo cada vez mais globalizado, em que a percepção do tempo ela se torna diferente do que era há anos atrás. Como muitos já sabem, grande parte do pessoal que está me assistindo, principalmente ao vivo aqui, que eu consigo acompanhar quem está comigo agora, eu já contei um pouco, algumas coisas a meu respeito, né, em conversas mais pessoais e tal, mas eu sou de Santos, eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo, e eu me lembro de quando criança, isso é uma das coisas legais para você já ir pensando aí, né? Como é que era quando você era criança, quando você tinha lá 6, 7, 10 anos de idade, ou depois um pouquinho mais crescido ou mais crescida, como que você percebia o tempo ao seu redor? O tempo passava mais devagar ou passava mais rápido? Qual a sensação que você tinha? Por mim, né, a minha lembrança de infância em relação ao tempo é que o tempo demorava, o Natal demorava, Dia das Crianças demorava, aniversário demorava, porque era aquelas épocas que você sabia que ia ganhar algum presente, ia ter a galera reunida, os amigos, a família, não é? Não sei se com você foi assim na sua infância. Comigo essa é uma das lembranças mais gostosas que eu tenho, de lembrar que o tempo era uma coisa que eu, pelo menos quando criança, não ficava pensando, quando eu crescer, quando eu envelhecer, quando eu tiver tal idade, quando eu for adulto, quando isso, quando aquilo. Então, essa percepção do tempo que se tinha há um bom tempo atrás, como eu disse numa palestra recentemente, né? No meu tempo, na minha época, quem estava lá no evento que eu participei em Jundiaí, que teve um evento bacana para profissionais de RH, eu usei muito essa expressão, brinquei muito com o pessoal lá no evento, porque são coisas que são às vezes legais da gente transmitir para as outras pessoas, né? Para quem já tem uma experiência um pouquinho maior, já tem um tempo de vida um pouco maior, é legal olhar esse tempo e perceber como que ele mudou em relação à percepção do tempo que nós temos hoje, né? Ou seja, como é que você percebe o tempo hoje? Não importa a sua idade, não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, não importa. Como que você percebe a velocidade do tempo hoje? Vê se você concorda comigo. Parece que tudo está rápido, tudo está dinâmico. As coisas estão acontecendo numa velocidade que às vezes está difícil de acompanhar. E quando você percebe as coisas à sua volta, não deu tempo de fazer um monte de coisa. Acontece isso com você? Escreve aí, dá um joinha, dá um curtir, só para eu saber se eu estou falando alinhado com aquilo que acontece, com a sua percepção de tempo. Quero ver lá, comenta, curte e tal. Então, essa percepção do tempo, essa interpretação dessa sensação que o tempo hoje é mais rápido, é mais veloz, um monte de gente curtindo, né? Tão alinhados aí com essa minha percepção também, né? Relógio, celular, a tecnologia, essa vida maluca, a correria, ou mesmo para quem mora em cidades menores, mais no interior. Eu falei, eu nasci em Santos, uma cidade do litoral, uma cidade menor. Hoje eu moro em São Paulo, estou num grande centro. A percepção do tempo também é diferente nesse sentido. Mas o fato é que isso é uma coisa geral. Esse é o mundo globalizado que nós estamos vivendo. Então, a tecnologia, a comunicação, toda essa difusão de informação que nós temos, dá uma mudança na maneira que a gente interpreta o tempo à nossa volta. E a sensação que a gente tem, acredito que com você aconteça isso, é que não dá tempo para mais nada. O estresse
ansiedade, uma vontade louca de querer fazer tudo, muitas vezes um cansaço extremo, frustração por não conseguir dar conta de todos os compromissos, de tudo aquilo que gostaria de fazer. Acontece isso com você? Comenta, dá uma ajuda aqui para eu saber se está alinhado o que eu estou falando com o que está acontecendo com você hoje, com essa sua percepção do tempo, né? A Jéssica aqui colocou, né, que realmente, deixa eu só abaixar aqui que subiu, realmente está acontecendo muito rápido, né? Chego às 7h30, quando pisco os olhos já é 18 horas. E é verdade. Então, assim, a sensação que a gente tem, e essa sensação, ela não é uma sensação meramente de uma ou outra pessoa. O detalhe, aí são as sacadas agora que eu vou comentar com vocês, é que isso é uma percepção, é a maneira como nós percebemos, é a maneira como nós interpretamos, como nós sentimos o que está acontecendo à nossa volta. O tempo é o mesmo. O tempo que você tinha quando você era criança, as 24 horas do dia, os 30 dias em média do mês, os 12 meses do ano, aquela coisa toda, né? Todos esses padrões que nós temos para dimensionar o tempo continuam os mesmos. A questão está na quantidade de coisas que passamos a fazer, de interesses que passamos a ter, enfim, uma série de mudanças de estilo de vida, estilo de comportamento, de novas atribuições que faz com que essa percepção de tempo também seja modificada. Mas o tempo em si, ele é o mesmo, ele não mudou. As mesmas 24 horas você tem que o seu colega, que outra pessoa, alguém que muitas vezes até gerencia esse tempo melhor do que você, que consegue às vezes fazer mais coisas do que você, ou ao contrário, você consegue fazer mais do que outras pessoas, é ou não é? Né? Então, esse tempo, o tempo que nós conhecemos, essa quantificação desse tempo, é uma convenção que nos ajuda a organizar o nosso dia a dia. Então, nós sabemos que nessas 24 horas que nós temos, um tempo disso, e aí é variável para cada pessoa, mas em média, 8 horas que a gente deveria ou pode utilizar para dormir, para descansar, para repousar, para recuperar as energias, para ajudar o nosso cérebro a fazer novas conexões, porque o descanso ele é muito importante. Mas eu tenho uma grande amiga minha, que ela dorme 4 horas por noite, 5 no máximo, e está muito bem. 8 horas para mim é bastante confortável. Eu já experimentei diversas situações. Já dormi durante algum tempo, né? Durante algum período, menos de 8 horas, 7, 6 horas. E quando uma vez ou outra, tudo bem, você regula depois. Mas quando isso acontece por um período mais extenso, essa menor quantidade, para mim, eu comecei a ter algumas deficiências de atenção, de cansaço, etc. E tem pessoas que precisam um pouco mais, 9 horas. Agora, mais do que isto, aí também precisa ver se é uma questão fisiológica, alguma dificuldade, enfim. Porque, claro, dormir 10, 11, 12 horas por dia numa sequência de tempo, isso acaba sendo prejudicial, né? A Deia está falando, poderíamos dizer então que falta maturidade para administrar o tempo, determinar o que é urgente, o que se aproxima e o que não é. Sim, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Não diria que é uma questão de maturidade, mas é uma questão de entendimento, né? Quando eu entendo e eu consigo determinar o que é importante, o que não é, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, talvez até fique mais claro ainda essa ideia, tá bom? Muito bem, então eu estou falando que o tempo é uma convenção, ele não estica e nem encurta. O tempo ele é inelástico, ou seja, o tempo, se você não conseguiu dar conta daquilo que você tinha que fazer naquele determinado tempo, já era, não tem jeito, não volta, não tem por onde. Então não adianta querer esticar o tempo. Dormiu 12 horas e acha que agora vai compensar, trabalhando feito louco, varando a noite, a madrugada, para poder dar conta de alguma outra coisa. Tempo perdido é tempo perdido. Né? Então, por isso que é importante entender esses conceitos, essas práticas, para poder utilizá-lo da melhor maneira possível. Muito bem, o tempo é irreversível, o que passou, passou, já era. Conheço, vê se você também, algumas pessoas que vivem no passado.
Ai, quando eu era criança. Ai, quando eu trabalhava em tal lugar. Ai, quando eu fazia tal coisa. Ai, quando eu isso, quando é aquilo. Na boa, passado, ele é importante para servir como uma referência daquilo que a gente fez de bom, daquilo que a gente não acertou, daquilo que de repente a gente precisa adaptar na nossa vida, né? Mas passado, ele serve então como uma história. Serve para nos dar uma referência daquilo que a gente levou de positivo e daquilo que a gente precisa melhorar. Só fazer um parênteses aqui. O Kleber está falando, né? Muito bom tema, obrigado. Só para contribuir, estou tentando assistir, mas sem tempo, pois meu filho não está deixando. Falta organizar melhor o meu. Essa é boa, Kleber, valeu, obrigado. Essa é boa. O filho rouba. Daqui a pouco eu vou falar daquilo que rouba o nosso tempo, Kleber. Aí o filho dependendo, né, da situação em si. Esse é uma coisa boa que rouba o nosso tempo. Mas até nisto também, dependendo do que você está fazendo, isso pode servir sim como um empecilho, como um dificultador. Aí é claro que filho nunca vai ser um empecilho, né? A questão é a situação, a condição. Então é legal observar assim. Mas bacana, uma contribuição interessante. Foge da caixinha, né? Sai do padrão aí que a gente costuma dar de exemplos. Gostei dessa, muito boa. Então eu estava falando que o tempo é irreversível, o passado já era, já foi. Outro detalhe interessante, né? Quando a gente fala de tempo, existe uma outra classificação, passado, presente e futuro. Você provavelmente já ouviu isso que eu vou falar agora. Acabei de comentar do passado. Que diz até o dito popular, né? Quem vive de passado é museu, né? Enfim, mas o passado ele é importante para nos dar essa referência que eu já comentei. E o futuro? Tem gente que vive no futuro, conhece? Ah, quando eu me aposentar? Ah, quando eu trocar de emprego? Ah, quando eu tirar férias? Ah, quando eu tiver mais dinheiro? Ah, quando... E vive neste plano futuro o tempo todo e nunca faz porcaria nenhuma no momento presente. Gera expectativa. Ansiedade. Isso é um dos grandes fatores geradores de ansiedade. Por que tem tanta gente ansiosa, tanta gente desesperada? Porque vive nessa expectativa do que vai fazer, de como vai ser. Ai, nossa, vai chegar o fim de semana. Caramba, eu preciso preparar. Ela não vive o dia de hoje, vivendo a expectativa do amanhã. E isso rouba um tempo, uma energia que você não recupera depois. Porque quando chega o momento que era o tão sonhado futuro, e agora? A pessoa já está pensando em outra coisa lá na frente, né? Então, organize-se para extrair do passado o melhor que você pode em termos de aprendizado, de lições positivos, coisas legais e coisas que você precisa melhorar no momento presente. O futuro, planeje, organize, mas não a ponto de ficar fixado, fincado lá no futuro, pensando como que vai ser, criando expectativas, criando uma grande ansiedade em torno de alguma coisa que ainda não aconteceu. Portanto, viva o momento presente. Tem um livro, eu tenho ele aqui comigo, mas eu não separei, porque não me passou na cabeça mencioná-lo, mas eu vou mencionar de qualquer forma. É um livro que ficou muito famoso um tempo atrás, principalmente porque nos Estados Unidos, a Oprah Winfrey, né, que é uma das maiores comunicadoras nos Estados Unidos e mundial também, ela tem um programa extremamente conhecido nos Estados Unidos, ela levantou esse assunto no programa dela e o livro virou um absurdo, um best-seller absurdo. Chama-se O Poder do Agora, de um autor chamado Eckhart Tolle. Tá? Depois pesquisa na internet, chama-se O Poder do Agora. Neste livro ele fala exatamente isso, não tem nenhuma novidade, né? Mas a maneira como ele apresenta, como ele traz, como ele menciona, é muito legal. Porque ele foca exatamente nessa questão. Viva o seu momento presente. Faça o aqui e agora acontecer, ok? Então, essas três dimensões do tempo são muito importantes você ter clareza. Nem ficar preso no passado, nem ficar preso no futuro. E também não ficar absurdamente vivendo no presente. Esse é outro recado importante. Quando eu dou treinamento sobre gestão de tempo, faço palestras para empresas sobre gestão de tempo, eu sempre reforço essa ideia também.
cuidado para também não ouvir isso que eu estou falando agora e falar assim, então agora vou meter o louco, né? Ou como uma vez eu ouvi uma outra expressão que eu achei sensacional, vou meter o saca-rolha, né? Tipo, tem gente que fica guardando vinho, né? Vive no futuro. Quando tiver uma ocasião especial eu vou abrir esse vinho. Não abre nunca, a pessoa, sei lá, acontece uma tragédia qualquer, o vinho estraga e a pessoa não bebe, né? Mas não é para meter o louco o tempo todo, né? Então meter o louco é agir sem consequências, é fazer a coisa, sabe, sem nada para te regular. Então, claro, viver o presente é viver intensamente, mas obviamente com todos os cuidados para também você não sair feito, né, uma pessoa desvairada por aí, né? Enfim, bom, recurso democrático e perecível. O tempo cada um usa do jeito que quer, ele é seu, você faz o que você quiser com ele. Você quer ficar assistindo novela, assiste, vai perder um tempão da sua vida. Você quer ficar assistindo todos os jogos da Copa do Mundo? Eu adoro, eu confesso, eu adoro assistir jogo de futebol quando é jogo diferente, tal, de seleção, ou de Liga dos Campeões e tal. Mas, claro, a gente precisa aprender a ter uma certa dosagem, né? Se eu estou com um tempo mais disponível, se eu estou com uma folga maior para isso, bacana. Vou me organizar, vou me preparar. Agora, a partir do momento que eu abro mão de coisas importantes para outras que não vão me acrescentar, me agregar, me enriquecer, me tornar uma pessoa melhor, um profissional mais capacitado, etc., é uma questão de como você usa o seu tempo. Ele é um recurso, ele é democrático. Cada um usa do jeito que acha melhor. Às vezes, o que eu acho melhor, efetivamente, não é o mais adequado. Então, por isso que é legal ter um acompanhamento, às vezes, de um profissional, de um mentor, de um coach, de um psicólogo, ou às vezes até de um amigo que fala, cara, se liga, você está perdendo um tempão, sabe? Passando aí finais de semana inteiro com... Isso são algumas pessoas que eu conheço que eu vou falar agora, tá? Sem querer ser chato com elas. Mas a pessoa fica fazendo maratona de Netflix o fim de semana inteiro e não sai, não tira o pijama, não toma banho, quase não come, né? Fazendo maratona de... Eu adoro Netflix, adoro série, só que existe outras coisas tão importantes na vida, ou não é? Que não é só assistir séries no Netflix, tá? Agora, de boa, se isso é a sua prioridade, vai ser feliz. Tá bom? Democrático, lembra? É um recurso democrático. Você faz o que você quer com o tempo, né? A questão são as consequências depois, tá ok? Lembra disso. Fato e consequência, tá bom? Assim você não vai ficar com raiva do que eu estou falando agora e vai se lembrar futuramente como é que você investiu o seu tempo. Você está assistindo essa live? Tenho certeza, assistindo essa live, que você está aprendendo coisas úteis, práticas, que você já vai colocar no seu dia a dia, ou no mínimo vai te fazer pensar e repensar como é que você usa o seu tempo. É ou não é? Não é assim? Então, tenha certeza que estudar no YouTube tem uma série de canais fantásticos. Um deles é o meu. Modéstia à parte, hoje tá, né? Modéstia à parte, as brincadeiras à parte, tem vários canais no YouTube sensacionais. Um deles que eu gosto bastante é o do TED. T de Teresa, E de Ernesto, D de Dalton, tá? TED, em que é um programa, para quem nunca ouviu falar, é um programa, são várias mini palestras de assuntos mais variados possíveis. Assiste uma por dia. Tira um tempinho, 20 minutos, meia hora, a maioria delas tem esse tempo de 20 minutos, meia hora, uma outra um pouquinho maior, mas são palestras curtas, são palestras interessantes, em que você vai se enriquecendo. Está aí uma dica para você usar o seu tempo de uma forma positiva. Tem aplicativos, eu descobri, eu até numa das lives eu devo ter comentado, um aplicativo chamado 12 Minutos. É um aplicativo que eu descobri, eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, instalei no meu celular. Adorei, ele te dá audiobook, você pode ler ou pode ouvir alguns livros, eles fazem resumos, tem podcast, tem vários podcasts, tem o do Luciano Pires, é um cara que eu indico, o Café Brasil, indico pra caramba,
Tem o do Cristofolini, João Cristofolini, muito legal, ele faz resumo de livros. Você não tem tempo para ler um livro? Não dá. Ouve o resumo dos livros. Abre lá, tem vários programas de celular que você ouve. Você otimiza seu tempo, você está dirigindo. Sabe como é que eu ouço alguns livros? Correndo. Eu vou correr, coloco lá, em vez de ouvir música ou ficar disperso em alguma coisa, eu coloco lá e vou ouvindo, vou... Lógico, ler o livro é muito mais interessante, é mais complexo, tem mais conteúdo, mas às vezes algumas ideias, algumas sacadas que você precisa, naquele resumo, já te dá aquilo que você... Ah, não, eu quero aprofundar. Esse é um assunto que me interessa saber mais, aí sim, você vai no recurso, toma mais um tempo. Uma vez eu ouvi uma coisa bacana de um outro palestrante que eu também acompanho, que é o Ricardo Jordão Magalhães, é um outro cara que tem umas sacadas bem legais, e ele falou uma coisa que para mim marcou certa vez, eu achei bacana, e eu sempre que eu posso eu reproduzo isso. Ele falou o seguinte: não leia livros, estude um livro. Então, assim, tem livros que é legal, você lê, né, passa uma vez e tal, mas tem alguns que é legal você estudar, vai lá, marca, revisa, vê de novo, sabe como é que é? Então isso é interessante, você ter essa prática também. Lógico que não vai ser possível estudar diversos livros, estudar no sentido mais profundo, beleza? Então, use isso como outro recurso. Então, vídeos no YouTube, canais que são interessantes, tem o do Arita Academy, muito bacana, vale a pena. Ó, tô dando um monte de dicas aí para você pesquisar e ir atrás, usar o seu tempo de uma maneira mais interessante. Netflix, adoro. Tem filmes que eu amo. Tem momentos que eu gosto de assistir filmes no Netflix que é só para espairecer. E tem outros que é para estudar também, né? Às vezes um filme comercial, isso é gestão do seu tempo. Então, assim, como que você utiliza tudo aquilo que você tem à sua volta? Celular, internet, material impresso, tudo isso à sua volta. As pessoas com quem você conversa, não é? Então, isso tudo já é gestão do tempo. Muito bem. Deixa eu só ver umas coisas que falaram aqui antes de eu dar continuidade. A Maísa falou, né? Tempo é o que menos se tem e o que mais se arranja. Essa é uma verdade, né? As pessoas falam, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não tem tempo para certas coisas, mas para outras ela arranja, não arranja? Então vejam, isso é a história das prioridades que eu já vou falar daqui a pouquinho, né? O Godoy, né? O Gilson Godoy está dizendo aqui de Sumaré, sejam bem-vindos. Mais gente entrando, bacana, sejam todos muito bem-vindos. Eu só não estou nominando mais uma vez todo mundo, senão a gente vai ficar essa transmissão inteira aqui falando o nome de todo mundo que está entrando. Então, todo mundo que chegou depois do início, em que eu falei várias pessoas, sejam todos bem-vindos, participem, deixem seus comentários, cidade que você está, uma pergunta e tal. A Silvana colocou, né? Eu costumo ler e reler para entender, cada vez que lemos entendemos de uma maneira diferente, como se nossa visão fosse ampliando. É verdade. Então, assim, claro que você não vai conseguir ficar, ou não é que não vai conseguir, né? Talvez seja uma perda de tempo reler todos os livros. Então, aquele que você acha mais especial, algum que faça mais sentido para você fazer uma releitura. Eu tenho uma experiência nisso que a Silvana colocou, que eu acho legal. Tem um livro chamado Deepak Chopra, é o autor, é um indiano, um médico indiano, talvez alguns conheçam. Ele escreveu um livro best-seller também, chamado As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Já leu? Um livrinho fininho. E aí eu me lembro que uma vez eu peguei esse livro nas mãos e comecei a ler e tal. Quando eu li aquilo, eu falei, gente do céu, que livro chato, que livro insuportável. Deixei ele de lado, li quase até a metade, depois eu larguei mão, não quis mais saber. Passou algum tempo, anos até, eu entrei, descobri um lugar aqui em São Paulo, uma escola chamada Brahma Kumaris, que ensina meditação indiana, dá palestras gratuitas, tem em outros lugares do Brasil também, mas a sede aqui em São Paulo. E aí comecei a frequentar esse lugar, comecei a ter acesso a essa cultura indiana. Aliás,
É muito legal essa questão porque eles ensinam a meditar. E uma das coisas bacanas para você trabalhar a sua gestão do tempo, principalmente a questão da ansiedade que eu já falei, é aprender a meditar. Então, busque esse conhecimento, busque essa informação, não vai dar tempo de eu detalhar aqui, nem é o foco dessa transmissão, mas é uma das coisas legais para você aprender a lidar melhor com a gestão do seu tempo também. Aprender meditação, tá bom? Bom, nessa escola então eu aprendi um pouco de conceitos da cultura indiana, etc e tal. E aí, do nada me veio, peguei esse livro de novo, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Quando eu comecei a reler o livro, eu falei, caramba, que livro, que bacana, agora eu entendi tudo. Veja, momentos diferentes, experiências diferentes, visão de mundo diferente, tudo isso mudou. E a minha leitura se tornou mais fácil. Então, isso também requer um pouco de prática, requer também um pouco de tempo, o momento que você está. Às vezes você pega um conteúdo para ler, para estudar. Quem é estudante ou quem gosta, né, ou precisa ter aquisição de conhecimento da forma mais tradicional, por livros, por materiais impressos, tal, né, ou coisas assim, às vezes a cabeça está com um monte de coisa, né, estourando, pensando com um monte de coisa. Vou abrir um parênteses. Cuidado com uma palavra que eu vou falar agora. Presta atenção. Preocupação. Conhece? Preocupação. Conhece? Então, tem gente que vive pré-ocupado. Pescou? Pegou a ideia? Pré-ocupado. Lembra que eu falei de passado, presente e futuro? O pré-ocupado está no futuro. Está vivendo o e se. Mas e se tal coisa? E se? E não vive. Vive na ansiedade, vive na expectativa, vive na sensação de que as coisas podem acontecer, que pode perder, que pode isso, que pode aquilo, e não vive o momento presente. Então, busque, trabalhe, busque apoio se necessário, busque ajuda profissional se necessário, para trabalhar esse aspecto de comportamento que é a preocupação. A meditação ajuda nesse sentido. Então, se você está com muitas coisas na cabeça, então não consegue se organizar, vai parecer uma coisa meio de louco que eu vou falar agora. Vai parecer que eu estou falando o oposto, né? Eu estou falando uma coisa absurda, mas na verdade não é. Se você conseguir fazer o que eu vou te falar agora, você vai ver que o efeito é fantástico. Quando você começa a ter milhões de coisas na cabeça que você não consegue saber para onde você vai, o que você faz, por onde você começa, para e medita. Coragem. Vai na fé no que eu estou te falando. Para e medita. Tem áudios de meditação. Eu tenho vários. Eu ouço de vez em quando. Isso te ajuda a realinhar, parar, centralizar e aí sim você se organizar. Gostou? Essa é uma dica simples, mas certeira. Tá com um monte de coisa, tá atrapalhado, inclusive no meio da rua, inclusive no meio do trânsito. Quando eu falo meditar, você não vai fechar os olhos e ficar em posição de não é isso, beleza? Por isso que eu falei, na escola da Brahma Kumaris, eles ensinam uma forma de meditação que para mim fez todo sentido. Você medita de olhos abertos, na verdade essa meditação que eles ensinam, se algum discípulo, né, ou algum aluno de lá me ouvir falar o que eu vou falar agora, talvez vai falar que ele está explicando tudo errado. Na verdade, assim, eu vou tentar dar um resumão, mas a ideia do espírito, da essência que eles ensinam, a meditação é você direcionar o seu foco dos seus pensamentos, tá bom? Então, quando você direciona os seus pensamentos para um único pensamento, e no caso de lá, eles direcionam no sentido para Deus, não Deus católico ou Deus religioso, nenhum Deus, mas uma entidade maior, um Deus de paz, um oceano de paz, etc. e tal, que você pode focar em qualquer coisa que você quiser. A técnica é esta, óbvio que a grosso modo que eu estou explicando, mas quando você faz isso, você já começa a perceber que você está centralizando. Talvez no princípio seja difícil, para mim foi muito difícil, confesso.
Tive muita dificuldade, porque quando eu cheguei nesse lugar, eu cheguei atordoado de coisas. Eu estava num momento, inclusive, da minha vida pessoal, profissional, turbulenta, e ali me ajudou muito a encontrar esse alinhamento. E hoje, até hoje, em vários momentos que eu me sinto assim, eu volto e é óbvio que a prática vai te fazendo mais experiente, né? Então isso vai te ajudando também a alinhar a maneira como você administra o seu tempo, beleza? Vamos em frente. Bom, o tempo envolve escolhas, ou seja, aquilo que você escolhe no seu tempo vai ter consequências, então esse é outro fator importante. Eu tô vendo que o tempo andou rápido aqui, hein? Não é bastante coisa que eu acredito já ter passado aí para você. Espero que esteja legal, que você esteja gostando, que você esteja curtindo. Tô vendo que o pessoal tá prestando atenção, porque eu não tô vendo comentários, nenhuma pergunta, pouquíssimos comentários. É sinal de que, acredito eu, né, que o conteúdo está sendo rico, interessante. Se tiver, dá um joinha para mim, para eu saber que tá legal mesmo, tá bom? E assim a gente segue. Bom, tem algumas coisas que eu ia falar aqui, mas eu vou pular para poder administrar bem o tempo, ok? Né? Bacana. Ótimo, obrigado pelos feedbacks aí que já começaram a aparecer. Isso me ajuda a saber se o toque do conteúdo tá legal. Quando a gente fala então de gestão de tempo, eu associo gestão de tempo com uma outra coisa que é uma consequência, que é a produtividade. Então, quando eu... Opa, legal, tô vendo aí vários joinhas, ótimo, obrigado. Quando eu falo de gestão de tempo, a consequência de uma boa gestão do tempo é eu ter mais produtividade. O que é ter mais produtividade? Eu tenho um conceito de produtividade em que eu falo que é assim, são 4 coisas. Opa, 3 não, 4. 4 coisas. 4 coisas tá ruim, né? 4 coisas. Fazer mais, então produtividade é você conseguir fazer mais do que você faz, com qualidade, ou seja, bem feito, porque não adianta fazer mais e fazer mal feito, que você vai ter retrabalho. No menor tempo, não adianta fazer mais, bem feito, mas gastar o dobro do tempo, o triplo do tempo, não adianta nada. E com o menor custo, ou seja, quando eu falo de produtividade, eu estou falando de 4 elementos que eu tenho que tentar alcançar. Fazer mais, fazer melhor, fazer no menor tempo e fazer sem ter um ônus maior, sem ter um gasto maior. Esses 4 elementos têm que estar presentes. Se o que eu faço hoje, eu consigo colocar esses 4 conceitos na prática, eu estou sendo produtivo. Se um deles não está acontecendo, eu não estou conseguindo ser produtivo. Aí é revisar o processo, ver o que eu estou fazendo, aonde que eu estou perdendo produtividade, se eu não estou conseguindo fazer mais, se eu não estou conseguindo fazer melhor, se eu estou tendo um gasto maior, se eu estou perdendo tempo, enfim. Aí é uma análise que você vai ter que fazer e sozinho você consegue, claro, mas de novo eu reforço. Às vezes tem pessoas que precisam de um apoio, de um suporte para conseguir encontrar essas ideias, essas soluções. Bacana? O Kleber está dizendo que tem lido um pouco sobre isso, né? Que é interessante que a corrente que diz que o tempo vai para frente e não para trás, porque tudo vai no sentido da entropia, né? Isso é uma filosofia e física, né? E um assunto aí bastante extenso. Legal, bacana. Obrigado pelos outros comentários que estão vindo. Não dá para eu falar todos, como eu disse, porque senão o conteúdo programado fica um tanto comprometido. Bom, quando falamos então de gestão de tempo e produtividade, 3 coisas são importantes, tá ok? Gestão de tempo é técnica, então eu tenho que conhecer técnicas de gestão de tempo. Existem várias, já citei algumas coisas, eu já citei algumas. Gestão de tempo é atitude, que para mim é o mais importante, é aquilo que mais impacta na gestão do seu tempo, então são suas atitudes, é o seu comportamento, e a gestão de tempo são os resultados, então é aquilo que você consegue alcançar. Esses são os 3 elementos que vão fazer com que você esteja administrando bem o tempo. Conhece técnica, mas não põe em prática, não adianta nada. Tenta fazer enlouquecidamente, mas faz de uma maneira desregrada, sem processo, não adianta nada. E o resultado é a consequência. Então esses 3 elementos ajudam. Eu vou te falar de 3 ações, agora sim são 3. 3 ações fundamentais para você gerir bem o seu tempo. A primeira coisa delas, anota aí. Reconhecer. Então assim, o que
faz uma lista. O que hoje faz eu perder tempo? O que hoje prejudica a minha rotina? O que hoje me atrapalha no meu dia a dia? Enfim, faz uma lista, olha, observa, analisa, vê nessa lista quais são os fatores que comprometam a sua gestão do tempo, que faz com que você perca tempo, faz com que você não consiga realizar tudo que você... Seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nas diversas dimensões da vida que a gente tem, ok? Então, essa é uma dica importante. Reconhecer, identificar e reconhecer. A partir daí eu consigo agir. A partir disto é que eu consigo fazer alguma coisa a respeito. Tem um livro que eu considero muito importante. É um livrinho caprichado, tá? Que é esse aqui. Aparece para você ao contrário, né? Mas chama-se O Poder do Hábito. Best-seller também. É um livro que ficou aí entre um dos livros mais lidos, mais, né, comentados e tal. É um livro que precisa ler com bastante atenção, com bastante calma, porque ele fala dessa questão que eu comentei do comportamento. Como que eu lido com o tempo, com os meus comportamentos. Como que eu crio hábitos, como é que eu mudo hábitos. Então, é um livro que pode te ajudar nesse sentido de trabalhar essa questão de estabelecer novos comportamentos, ok? Vamos lá. Então, para acelerar um pouquinho, para dar conta do tempo dessa transmissão, a proposta é que cada transmissão que eu faça tenha no máximo 1 hora de duração, 50 a 60 minutos de duração. A gente já está próximo de atingir aí os 50 minutos de transmissão. E se não der tempo hoje de falar tudo que eu queria, eu faço uma segunda, na próxima eu complemento, acho que até seria interessante, que aí eu consigo falar de alguns aspectos que eu acho que é importante, e se eu falar hoje aqui nessa transmissão vai ficar muita correria. Então já estou até me comprometendo para uma segunda transmissão que vai ser também uma continuidade. Assim eu divido, falo um pouquinho legal agora disso que eu vou fechar esses 3 itens, e numa próxima transmissão eu complemento com outros conteúdos para você aí ter mais qualidade, para você poder colocar em prática no seu dia a dia. Combinado? Gostou? Espero que sim. Vamos lá. Então, importante, falei, faça uma lista do que eu costumo... Existe uma terminologia, né? Um termo que a gente, quem trabalha com essa questão de gestão do tempo, a Silvana falou que adora o livro, o Gilson falou que está lendo, que está achando ótimo, né? E esse é um livro realmente bacana, só para reforçar. O Poder do Hábito. Não é um livrinho daquele que você pega fim de semana para ler, para passar o tempo. Esse é para estudar. Esse é para estudar, tá bom? Bom, então faça essa lista. Quais são os vilões do seu tempo? Aquilo que rouba o seu tempo, que te dispersa, que te tira e tal. E aí é legal que dessa lista você consiga classificar o que depende de você, o que não depende de você. O que você pode agir diretamente, que dá para você imediatamente corrigir, e aquilo que às vezes não depende tanto de você. Um exemplo, eu estou numa grande cidade, eu estou em São Paulo. Existem situações aqui em São Paulo, por exemplo, de deslocamento, que são fatores que eu não consigo controlar. Eu sei mais ou menos, eu tenho uma noção do tempo que eu vou levar, que eu vou utilizar para ir a determinado local. Hoje, por exemplo, eu fui numa atividade na parte da manhã e eu sabia que de onde eu estou até esse local eu ia levar em torno de meia hora. Então, me programei para que dentro desta meia hora eu estivesse nesse local. Porém, pode acontecer que no meio do caminho aconteça um acidente, pode acontecer que no meio do caminho eu tenha um imprevisto, e aí não tem como você dimensionar, fura um pneu, acontece uma batida, ou comigo ou com outra pessoa, então isso não dá para controlar tudo, tá? Mas você consegue. Agora, de novo, nós temos ferramentas e aplicativos hoje que nos ajudam. Você tem o Waze, você tem... Google, né, o Google Maps, você tem vários aplicativos, várias ferramentas disponíveis que também te ajudam a organizar o tempo.
O Waze, na questão de trânsito, ele te ajuda a tirar de alguns lugares, apesar que às vezes ele te joga para umas roubadas terríveis, não é? Mas ele te ajuda a programar, olha, você vai, nesse percurso, houve uma mudança, você vai ter que levar mais tempo. De repente, é um compromisso importante que você pode avisar a pessoa que está te esperando, olha, desculpe, mas eu vou ter que me atrasar uma meia hora. Ontem aconteceu isso comigo, eu marquei uma reunião com uma pessoa e combinamos um determinado horário e ela veio de outra cidade, de Guarulhos, que é uma cidade próxima aqui em São Paulo, para quem não conhece, mas o trânsito de Guarulhos para cá, para onde nós combinamos, é terrível. E aí a gente foi conversando, fomos trocando uma ideia. Olha, a pessoa, né? Olha, Rogério, eu vou ter que atrasar provavelmente uma meia hora. Eu falei, não, tudo bem, eu vou me organizando também. Enfim, fomos nos ajustando e o tempo foi, beleza, chegou, houve realmente um atraso, mas isso já facilita também. Até uma questão, gestão de tempo também é uma questão de compromisso, de educação com as pessoas, né? Muito bem, então fez essa lista, definiu o que são seus vilões, manda bala, avalia o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que depende de mim, o que não depende de mim, tá bom? Aí eu tenho uma pergunta, né? Uma pergunta para você, que eu digo que é a pergunta do mentor, né? Bônus, eu estou fazendo uma certa mentoria aí já, dando dicas de mentoria para você, coisa que eu faço individual, no particular. Esse é o meu trabalho, um dos meus trabalhos principais, né? Palestras, treinamentos, e a mentoria são os meus trabalhos, né, como profissional. Mas eu acho legal compartilhar, porque, poxa vida, né? Por que a gente não pode dividir certas coisas que são interessantes para todo mundo? Então, essa é a minha contribuição para você se desenvolver também, tá bom? Pergunta do mentor. Quais resultados e performances são esperados nos seus projetos? Você sabe quais resultados se espera de você? Você tem clareza desses resultados, da performance que é esperado de você? Tem pessoas que têm isso. No trabalho, tem empresas que deixam isso claro, tem outras que não. Então, coloque para você mesmo, estipule, crie métricas, crie formas de você medir. Olha, eu tenho tantas ligações a fazer, eu tenho tantos compromissos, eu tenho uma agenda que eu tenho que cumprir, tantas reuniões, ou eu tenho que escrever um texto por semana. Enfim, crie, estabeleça para que você possa saber como que você está andando dentro dessa gestão do seu tempo, tá bom? Muito bem, eu falei do primeiro item, eu falei então que 3 ações fundamentais para você gerenciar melhor o seu tempo. O primeiro item que eu falei então foi a questão de reconhecer, identificar e reconhecer como que você administra o seu tempo, tá? O que te tira, o que rouba o seu tempo, ok? Vou falar do segundo, que é a organização. Esse é um dos pontos principalmente de questão de comportamento. Aí é técnica e comportamento. Para você organizar o seu tempo, você tem técnicas, você tem ferramentas. Eu já testei algumas. Eu testei, por exemplo, nossa, me fugiu o nome, aquela do elefantinho lá, que é um aplicativo, Evernote. Eu já testei o aplicativo Evernote, coloquei, usei, não gostei, tirei, desinstalei. Depois alguém, numa outra vez que eu ouvi falando, coloquei de novo. Falei, não, acho que eu não consegui entender direito como é que eu vou usar. Enfim, comigo não funcionou, não deu certo, não gostei, não me adaptei. Tem gente que ama de paixão, é um organizador. Você coloca coisas, faz e tal. Eu uso outro, eu uso do Google, eu achei legal, achei interessante e para mim ele alinha com todos os outros aplicativos que eu uso do Google também. Eu uso o Google Calendar, o calendário do Google. Isso para mim é uma mão na roda. Como eu estou muitas vezes fora, ou eu estou num cliente, ou eu estou viajando, ou eu estou fazendo alguma apresentação em algum outro lugar, eu não consigo estar na minha base para, de repente, ver minha agenda, como é que tá, ou minha equipe, de repente, não consegue me dar um suporte na hora. Então eu tenho a minha agenda sincronizada no meu escritório e também no meu celular. Ou seja, tudo que estiver acontecendo, se alguém marcou, o pessoal que trabalha, marcou alguma coisa em que eu preciso saber, já está ali sincronizado na hora. Isso facilita a vida. E a agenda, gente, é fundamental. Esse negócio de que agenda prende, relógio prende, bobagem, isso são ferramentas para você administrar melhor o seu tempo.
Use, abuse destas ferramentas. Então, o Google Calendar, o Waze que eu já falei, aplicativos meus, você vai descobrir uma infinidade de aplicativos. Vou ficar falando de aplicativo aqui, a gente perde mais uma noite inteira, mais um dia inteiro aqui só para falar disso, tá bom? Então, para se organizar, você precisa ter uma metodologia de trabalho. Quais os seus métodos, seus processos, seus controles, quais ferramentas você utiliza. Eu vou recomendar um outro livro, mais antigo, tão bom quanto o primeiro que eu recomendei. Conhece esse aqui? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey. É Bíblia para você utilizar, Bíblia dos negócios, né? Para você utilizar na gestão eficaz do seu tempo, tá bom? Então tá aí mais uma dica para você. E a pergunta do mentor é uma pergunta para você anotar. Em quantas atividades do seu dia a dia, eu vou focar no trabalho, tá bom? Mas pode ser em outras coisas também. Em quantas atividades você está envolvido hoje? E em quantas você deveria estar? Ou seja, quantas coisas você está fazendo ao mesmo tempo? E o que você está deixando de fazer que você deveria fazer? Sacada aí, tá? Vamos lá. Chegando para o terceiro e último item. Eu vou, como eu comentei já há pouco, essa transmissão, como tem bastante conteúdo, eu vou dividi-la na próxima, eu vou complementar alguns assuntos que hoje não vai dar tempo. Então, se você está assistindo ao vivo, agradecendo mais uma vez a tua participação, a tua presença. Se você está assistindo a gravação dessa transmissão, aguarde que depois de uma semana aí vai ter mais uma transmissão. As duas ficam gravadas tanto no Facebook quanto no YouTube. No YouTube, o meu canal, que eu já peço até para você se inscrever, para poder acompanhar, para poder ver os novos vídeos que eu tenho feito, as transmissões, tudo está ficando lá no meu canal do YouTube. Então, acessa lá www.youtube.com/palestrante Rogério Martins. Entra no meu canal, se inscreve, chama toda a galera, todos os amigos, se inscrevam também, porque tudo que eu for fazendo de lives, de transmissões, vão tudo lá para o canal do YouTube e outros vídeos também que eu vou estar produzindo, vou estar colocando por lá. Vai ser legal ter a tua presença, teus comentários, participação por lá também. Então, se inscreve, chama todo mundo para se inscrever também lá no YouTube, tá bom? Valeu! Vamos lá. Terceiro e último, algo que eu adoro falar. Ela não está aqui agora, o Fred. Quem conhece o Fred? Alguém aí conhece o Fred? Quem foi meu aluno conhece o Fred. Então, quem conhece o Fred sabe que essa é uma das partes que eu mais gosto de falar. Reconhece isso aqui? Não? Foca em mim! Terceiro e último item. Foca naquilo que é importante. Ou seja, foco. Foca no que é importante. Quem foi meu aluno, conhece, sabe, vai lembrar do Fred. Não está aqui, o Fred está dormindo, deixei ele dormindo, descansando hoje, tá bom? Mas na próxima transmissão eu trago o Fred para quem não conhece, conhecer o Fred, tá bom? É a minha foca que me ajuda muito quando eu falo desse assunto. Então, terceiro item, foca naquilo que é importante. Aí entra a questão das prioridades. Como esse é um tema que rende só ele, uma live especial, eu vou deixar para a próxima, não vou falar aqui hoje, para não ficar correria, mal feito, não gosto de fazer nada mal feito, gosto de fazer muito bem feito, tá bom? Então ela vai ficar para uma próxima transmissão, que eu espero que você possa participar também, seja ao vivo ou seja depois na gravação. Mas eu vou falar aí dessa questão. E só para fechar esse item, aí eu vou falar também de metas, de planejamento de metas nessa próxima transmissão e de mais algumas outras dicas, ok? Tô vendo um monte de curtidas, um monte de coisas legais aí, bacana. Fico feliz porque é sinal de que vocês estão gostando, isso me ajuda aí construindo um material bacana para vocês. Esse livro aqui, ele é básico do que eu tô falando agora, Foco, do Daniel Goleman, que é o mesmo autor do Inteligência Emocional. Então este livro aqui dele, ele fala da essência, do foco, da questão de você ter o momento presente também, né? De focar no presente, de estar fincado aqui no aqui e agora, beleza? Muito bem. Para finalizar, temos que finalizar. Deixa eu achar uma colinha que eu fiz aqui de alguns recados finais que eu tenho que deixar para você. Já falei do canal do YouTube
E eu reforço, vai lá, se inscreve, chama a galera, chama todo mundo para se inscrever. www.youtube.com/palestrante Rogério Martins. Se inscreve, por favor. No meu site, agora é outro link. No meu site, www.rogeriomartins.com.br, o meu nome, você tem lá, dentro do site, na parte onde está, se não me engano, loja online, você tem 3 e-books gratuitos que você pode baixar a hora que você quiser. Um dos e-books é sobre marketing pessoal, postura profissional, é bem legal. Um outro e-book que eu tenho lá, deixa eu até colocar aqui para poder te passar direitinho. O outro e-book que eu tenho lá, que é tudo, os e-books são todos gratuitos, não precisa fazer cadastro, não precisa colocar e-mail, não precisa fazer, não é nada para fazer captação de lead, nada dessas coisas que muita gente faz. Não, é gratuito mesmo, é para entrar lá mesmo, é para baixar mesmo e tudo de boa. Então você entra no meu site www.rogeriomartins.com.br, loja online, você vai ter lá o e-book Café das 5, que é um e-book que foi produzido com uma galera bem legal, onde eu escrevo, tem um artigo meu sobre foco, que eu acabei de comentar. Então é legal, vai lá. E tem outros artigos de outros autores, esse e-book é um e-book sensacional, Café das 5, tá? Eles são vários assuntos de vários consultores, palestrantes, muito bacana. Tem um outro e-book que é Etiqueta Empresarial, Comportamento Social e Postura Profissional, então mais focado em questão de postura, enfim. E o outro, 7 dicas para se recolocar no mercado de trabalho em tempos de crise. Então, para quem está aí buscando oportunidade de trabalho e tal, é legal. Então, esses 3 e-books estão gratuitos, entra no site que você vai ter eles lá. Outra coisa, quem faz a mentoria comigo, eu uso um questionário onde vai mapear todos os seus fatores. Lembra que eu falei lá de identificar os fatores que mais você perde tempo? Existe uma classificação, tem 17 fatores nos quais mapeia, identifica nesse questionário e dá um perfil de quais são os seus pontos críticos e onde que você precisa melhorar. Só que isso, obviamente, isso é uma ferramenta que eu uso comercialmente, é uma ferramenta que eu não consigo te dar assim, porque é o meu trabalho. Então, se você tiver interesse, quiser desenvolver, quer melhorar esse tema, além de outros temas importantes para a sua vida pessoal e para a sua carreira, marca comigo, agenda comigo uma sessão gratuita de mentoria. A gente agenda, é online, reforçando, é individual e online via Skype. A gente marca, você conhece, eu te apresento, falo, e aí depois você vê se é interessante. Essa mentoria ela tem 12 sessões, uma vez por semana, ok? Então, achou interessante? Me manda um e-mail, contato@rogeriomartins.com.br e a gente conversa, vê o melhor dia e horário para a gente conversar, tá bom? Gostou? Espero que sim, espero que tenha sido útil, relevante, que o seu tempo tenha sido muito bem aplicado aqui comigo, e o meu compromisso a próxima live é um complemento desse assunto de hoje. Tem muita coisa que eu quero contribuir ainda com você, e eu espero que você esteja comigo então na próxima transmissão, que geralmente eu tenho feito às terças-feiras, às 9 da noite, horário de Brasília, e eu espero no Facebook, com gravação no Facebook e no YouTube, tá bom? Beijos, abraços, com muito carinho e uma ótima, excelente gestão do tempo. Valeu?